Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os amados irmãos. Eu quero, nesse momento, convidá-los a iniciarmos hoje à noite uma nova jornada de exposições bíblicas e desta feita na carta de Tiago. A carta de Tiago foi uma carta que nós tivemos a imensa graça de Deus de expor alguns anos atrás aqui na Igreja Presbiteriana de Acopiara, de maneira que nós vamos estar relembrando esta série de exposições aqui no canal da Igreja e, claro, os membros da nossa amada Igreja poderão rememorar aquilo que já aprenderam desta carta e você que não faz parte da Igreja, que não nos acompanha, poderá então iniciar essa nova série juntamente conosco e aprender algumas questões novas acerca desta importante epístola do Novo Testamento. Hoje nós queremos expor o capítulo 1, versículo 1 da carta. Tiago, capítulo 1, versículo 1, sobre o tema, o panorama da epístola de Tiago. Então vamos orar ao nosso Deus e vamos ler o texto para a nossa edificação. Senhor amado, Deus de toda graça e amor e misericórdia, pedimos ao Senhor a sábia direção do Teu Espírito para expormos essa porção sagrada do texto bíblico. Vem iluminar a nossa compreensão esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então o texto é Tiago capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Queridos, iniciaremos hoje, como já mencionei, pela graça de Deus, uma exposição bíblica detalhada nesta que é, sem sombra de dúvidas, a carta mais prática de todo o Novo Testamento. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja contemporânea. Tiago é comparado ao Sermão do Monte. Ele tem princípios práticos. Ele tange os grandes temas da vida cristã de forma clara, direta e rica. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. Para ele, não basta ter um credo, fazer uma profissão de fé ortodoxa, é preciso viver de forma digna de Deus. E é claro que eu concordo plenamente com as palavras do reverendo Hernandes. E como toda grande jornada, queridos, inicia por um lugar, no caso de nossa caminhada na carta de Tiago, iniciaremos respondendo 4 questões fundamentais que nos auxiliarão na compreensão de toda a carta. Essas questões iniciais são: quem é Tiago? Como ele se apresenta? Quem são os seus destinatários? E pelo que estes destinatários estão passando. O meu desejo sincero é que o Senhor nos fortaleça na fé à medida que compreendamos o seu propósito para nós, revelado nas Escrituras Sagradas. Então, queridos, sem mais detença, vamos entender essas questões. Primeiramente, quem é o Tiago que escreveu esta carta? Bem, como muitos de vocês já sabem, no período do Novo Testamento, encontramos vários homens pelo nome de Tiago. São eles: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o menor, Tiago, o pai de Judas, não o Iscariotes, Tiago, o irmão de Judas, Tiago, o meio-irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja de Jerusalém. Nós levaríamos muito tempo para apresentar cada um destes personagens e comprovarmos qual deles é ou não o Tiago que escreveu esta carta. Sendo assim, vamos nos ater a falarmos somente acerca do Tiago que cremos ter escrito a epístola, e aí estamos nos referindo ao Tiago que foi meio-irmão de Jesus. Como todos nós sabemos, Jesus possuía irmãos que eram filhos de Maria com José, a quem os estudiosos se referem como sendo meio-irmãos de Jesus. Há 2 referências a eles no Novo Testamento. A primeira dessas referências está em Marcos 13:55, que diz assim:
Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Outra referência está em Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A cristandade, meus queridos, vem aceitando que este Tiago foi, sem dúvida, o escritor da carta. Durante o ministério terreno de Jesus, esse Tiago e seus irmãos não criam nele. Isso é atestado em João capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, diz o texto. Tudo leva a crer que Tiago se tornou um crente quando Jesus apareceu para eles depois da ressurreição, conforme lemos em 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7 diz: Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, após a ascensão de Jesus, Tiago esteve presente com seus irmãos e os apóstolos no cenáculo, em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. Atos 1,14 nos diz: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. E após a libertação do apóstolo Pedro da prisão, Tiago assume uma posição de liderança na igreja primitiva. Essa posição de liderança é atestada em Atos, capítulo 12, verso 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. E, posteriormente, com muita autoridade, esse Tiago falou no concílio de Jerusalém. Isso está em Atos 15, do 13 ao 21, que eu passo a ler para vocês. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Voltarei, verso 17, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, queridos, o Tiago que escreve essa carta é este Tiago que eu estou apresentando a vocês agora estas referências. Nós temos também um outro relato acerca dele, em Atos 21, 18, quando ele se encontra com Paulo para ouvir seu relato sobre as missões no mundo gentil. O texto que eu mencionei diz: No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Tiago, meus queridos, foi reconhecidamente um importante líder da igreja primitiva. Paulo menciona em Gálatas 1,19, quando diz: Eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E no capítulo 2, 9 e 12, nós também lemos: Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão.
Então, entendamos aqui, o Tiago que escreve essa carta era o Tiago, irmão do Senhor, que era também um importante líder na igreja primitiva após a ressurreição de Cristo. E além de todas essas evidências bíblicas sobre Tiago, encontramos relatos fascinantes dele nas páginas da história da igreja. Um historiador da igreja do quarto século, chamado Eusébio, cita um outro chamado Hergésipo, quando relata que Tiago costumava entrar sozinho no templo e podia ser encontrado ajoelhado, orando por perdão para o povo, de modo que seus joelhos se tornaram ásperos, como os de um camelo, devido à sua constante adoração a Deus. A história também diz que, após o falecimento do governador Festo, em 62 d.C., Nero enviou Albino à Judéia como seu sucessor. Porém, antes de sua chegada, o sumo sacerdote Anano convocou o Sinédrio e acusou Tiago e outros de quebrarem a lei, sentenciando este irmão à morte por apedrejamento. Tiago foi arremessado do telhado do templo, porém sobreviveu à queda. Seguiu-se a uma sessão de apedrejamento e, por fim, um espancamento com bastão por parte de um lavador de roupa. E aí, quando nós ouvimos esses relatos, nós percebemos que este é o Tiago que escreveu a carta. E isso revela que a carta foi escrita por alguém tomado de profunda piedade e comprometimento com a obra e com o reino de Deus. Então, esta é uma carta que tem como um dos seus propósitos fortalecer os judeus convertidos para suportarem as provações. Isso é bem interessante porque este irmão também suportava as provações e foi fiel até a morte, e uma morte dolorosa, uma morte por apedrejamento. Então, o Tiago desta carta era alguém que teve uma caminhada de fidelidade em meio ao sofrimento e escreve para consolar os nossos irmãos a prosseguirem fiéis em meio aos seus próprios sofrimentos. Então, a primeira questão é que o Tiago dessa carta é o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. A segunda questão é como esse Tiago se apresenta. E agora que sabemos tratar-se do irmão do nosso Senhor Jesus, precisamos observar como ele se apresenta a seus leitores. E aí, no mesmo versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. No grego, traduzida por servo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos uma tradução que, se levada literalmente, ela seria traduzida escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sim, a palavra grega traduzida aqui é a palavra para escravo na Bíblia. Pode ser traduzida por servo ou por escravo. É a palavra doulos. E essa palavra refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. Esta era a posição que um senhor desejava de seus escravos nos tempos bíblicos. Não há qualidade maior para o cristão do que ser conhecido como um obediente, humilde e leal servo de nosso Senhor Jesus. Isso revela como o escritor da carta amava a Cristo, mesmo sendo irmão dele, ainda assim se colocava sobre a completa submissão à pessoa do nosso Senhor Jesus. Sendo um importante líder da igreja primitiva, ele se apresenta como um servo de Deus, como alguém cuja vontade está completamente submissa, subjugada à vontade do seu Senhor, e o seu Senhor é seu meio-irmão Jesus. Isso também traz duas aplicações importantes para nós nesse ponto do versículo. A primeira aplicação, queridos, é que como cristãos devemos imitar o exemplo de Tiago quanto à sua humildade e entendermos que a vida somente vale a pena se for devotada a Cristo de todo o nosso coração. Isso significa que precisamos aprender a negar a nós mesmos e tomarmos nossa cruz seguindo a Cristo.
Isso significa que precisamos fazer nossas as palavras de Paulo quando diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, conforme Gálatas 2, versículo 20. E a segunda aplicação diz respeito àqueles que se propõem a apacentar o povo de Deus. Devem ser eles munidos desta mesma humildade, entendendo que exercem seus ofícios para a glória de Cristo e não para a sua própria glória, que são fiéis ao Senhor de todo o coração, que não apacentam o rebanho como senhores deste rebanho, mas como servos do Senhor do rebanho. E aí, isso é imprescindível, porque nós vivemos numa época em que os líderes querem ser, muitas vezes, ovacionados, valorizados, honrados. Então, como Spurgeon dizia, como é que nós esperamos receber louvores do mundo que crucificou o nosso Senhor? De maneira nenhuma. Nós temos que entender que nós fomos chamados para servir e serviremos em meio a muitas dificuldades, lágrimas, dores e renúncias. Quem não está disposto a perder a vida pelo reino de Deus não pode ser seguidor de Cristo e muito menos estar à frente do rebanho do Senhor e apacentar o rebanho do Senhor como servo do Senhor Jesus. Então nós somos chamados para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Precisamos orar para que Deus levante sempre pastores que se humilham aos pés do Senhor e que se apresentam como Tiago aqui, servos de Jesus Cristo. A terceira questão da carta é para quem Tiago está escrevendo. E é interessante que o mesmo verso diz quais são os destinatários. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, o que isso significa? Significa que esta carta foi escrita a judeus espalhados por todo o Império Romano, que haviam se convertido a Cristo e reconhecido que ele é Messias de fato, que sofriam intensas perseguições por causa da fé que professavam. Tiago, sendo judeu convertido, escreve a judeus convertidos e perseguidos para orientá-los como devem proceder, sendo eles o que são, isto é, crentes genuínos. E como crentes, fomos chamados para sermos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Esses judeus costumavam se reunir nas sinagogas para ouvirem a lei do Senhor, e Tiago vai dizer que eles não devem ser como os demais judeus, que ouvem, mas não praticam a palavra, mas que eles precisam ser ouvintes praticantes. Se você olhar na sua Bíblia, Tiago 1,22, ele vai dizer: sede, portanto, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Finalmente, queridos, a última pergunta que ansiamos responder hoje com vocês é como é que passam os destinatários de Tiago. Como é que está o povo para quem Tiago escreve a sua carta? E aí, queridos, como é que esses judeus estavam vivendo? Esses judeus, eles se converteram a Cristo durante o Pentecostes e foram conforme Atos 8:1, que diz assim: e Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esses dispersos são os dispersos para quem Tiago escreve a sua carta. No capítulo 11 de Atos, verso 19, temos outra referência a esta diáspora, ou a esta dispersão. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, são os judeus que experimentaram a fé em Cristo e que foram perseguidos em Jerusalém, e de Jerusalém saíram espalhando-se pelo reino de Deus, pela face da terra e espalhando o reino de Deus. Isso tem uma aplicação muito importante para a nossa vida.
é que algumas vezes nós achamos que as duras perseguições vão dizimar, destruir a igreja. De forma nenhuma. Quando a igreja ela é perseguida num lugar, ela se espalha para outros lugares e espalhando-se ela cresce. Eu poderia, por exemplo, citar esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse momento, ele de certa maneira está contribuindo para provar a igreja. Aqueles que são fiéis, permanecem fiéis, independente se está tendo culto no templo ou não, e são assíduos nos seus compromissos espirituais. Os que estão frios e não se arrependem, permanecerão mais frios ainda. Mas tem um detalhe: uma das grandes questões que cresceu assustadoramente no mundo com essa Covid-19 foram os canais no YouTube e em outras plataformas como este canal nosso. E muitos desses canais passaram a ser utilizados pelas igrejas. Então veja só, eu não sei de onde você está me assistindo agora. Pode ser que você esteja assistindo esse sermão lá de Tauá. Pode ser que você esteja assistindo esse sermão lá de Parambu. Pode ser que você esteja ouvindo esse sermão em São Paulo. Pode ser que você esteja ouvindo esse sermão lá no Pernambuco, lá num sítio. Então veja só, o fato das igrejas terem fechado suas portas momentaneamente não impediu que o evangelho prosseguisse. Muito pelo contrário, o evangelho se espalhou mais ainda. Assim também aconteceu nos dias de Tiago, com a perseguição que sobreveio após a morte de Estevão. A igreja não morreu em Jerusalém, ela se espalhou por todo o Império Romano a partir de Jerusalém. Então Deus tem modos extraordinários de trabalhar a sua igreja. Agora, esses dispersos, eles enfrentavam dificuldades, eles eram perseguidos por causa da sua fé. Muitos deles, por serem estrangeiros, desterrados, não tinham certas posses e muitas vezes eles eram pobres e eram oprimidos por ricos que não compactuavam da fé que estes irmãos professavam. E aí, para que você entenda isso, eu quero trazer alguns textos da carta de Tiago, apenas para familiarizar você com os sofrimentos dos leitores dele. Por exemplo, capítulo 5, de 1 a 6, diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, e tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então vejam vocês, Tiago denuncia a opressão dos ricos sobre os pobres. E esses pobres, em sua maioria, eram os cristãos fiéis para os quais Tiago escreve sua carta. Outra questão está no capítulo 5, verso 14. Esse verso diz que os nossos irmãos passavam por enfermidades físicas. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E além desse sofrimento, eles tinham outros diversos, que diz assim, capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, queridos, nesta carta, Tiago vai consolar essa igreja sofredora, composta de judeus convertidos espalhados pelo império, e também vai orientar que este povo do céu se mantenha fiel ao Senhor em tudo aqui na terra. É uma carta para ser lida por todos os judeus convertidos em todo lugar. E aí, que lições nós podemos extrair para as nossas vidas nesse primeiro versículo? Vamos lá.
Primeiramente, precisamos entender que nada mais glorioso do que sermos servos de Cristo. Negar a nós mesmos é difícil, porém necessário e glorioso. Segundo, precisamos entender que nossa fidelidade trará sofrimentos, mas que jamais devemos mercadejar a nossa fé ou negá-la, mas nós devemos nos manter fiéis a despeito das perseguições ou demais provas da vida. Caminhando pela carta de Tiago, compreenderemos que a vida cristã é desafiadora e que deve ser exercida em uma vida prática. Então, queridos, nas próximas terças-feiras, com a graça de Deus, nós estaremos expondo esta carta e na próxima semana, se Deus permitir, os versos de 2 a 12. Peço que você não deixe de sintonizar o nosso canal. Se você tem culto na sua igreja às 18, 19 horas na terça-feira, assista, celebre, cultue na sua igreja de origem, mas depois ou mais tarde na noite ou em outro horário, não deixe de assistir e não deixe também de recomendar, porque nós precisamos nesses tempos nos alimentarmos e a exposição bíblica é um bom alimento. Espero que Deus tenha na sua generosa graça falado ao teu coração hoje. Vamos orar, encerrando assim esta palavra. Senhor, muitíssimo obrigado pela tua fidelidade, misericórdia e bondade que nos tem sustentado maravilhosamente. Pedimos ao Senhor que nos edifique a cada dia para que possamos ter a disposição necessária para vivermos para a honra e a glória do Senhor. Vem fortalecer a nossa fé para a tua glória e nos prepare para os próximos estudos, se assim quiseres. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que a paz e a graça do Senhor te acompanhem sempre. Forte abraço, em nome do Senhor.